Querido amigo Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, nesse instante em que fechamos os nossos olhos e entramos em sintonia com o teu amor, entramos em sintonia com a energia, com a vibração desta casa, nós te solicitamos o amparo, a misericórdia para todos os dias. E da nossa parte, que possamos nós fazermos o melhor possível no que diz respeito ao aproveitamento da nossa existência. Para todo o espírito que já amadureceu um pouco mais, sempre haverá uma preocupação maior com os rumos que tem dado a sua encarnação. Isto significa que aquele espírito mais amadurecido, que sabe do valor de uma existência física, embora continue vivendo no mundo, ele não mais pertence ao mundo. É aquela pessoa que, embora se permita viver um mundo material, profissional, na busca diária do pão de cada dia, será aquela criatura que estará sempre vinculada, conectada com as coisas de Deus. Quando lemos Paulo, quando estudamos a biografia de Paulo de Tarso, nos emociona o momento em que o apóstolo, consciente da sua condição, afirma: não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que essa expressão do apóstolo possa nos inspirar para que os nossos dias sejam, de fato, uma representação daquilo que o Cristo nos solicitou. E voltando para esse instante, que todos nós que aqui viemos para estudar, também possamos receber as boas energias, as boas vibrações, para o nosso corpo físico, para a nossa mente, para o espírito. Que essas energias, através do nosso pensamento, possam ser canalizadas para os nossos lares e ali também protegê-lo das energias mais densas. Por fim, Senhor, abençoe a nossa existência e por agora abençoe esse momento. Que a tua paz esteja conosco. Bom, pessoal, nós vamos na noite de hoje terminarmos o estudo que nós iniciamos na última quarta-feira, para entender as leis divinas. Nós fizemos a parte 1 na última quarta-feira e estaremos hoje, então, terminando as perguntas, são 7, concluindo este estudo, tá bem? Nós estamos filmando e a gente vai tentar fazer esta dinâmica de filmarmos os nossos estudos para que possamos postar na sexta-feira. Quem assistiu na sexta ou quem entrou no canal para ver a palestra de sexta deve ter percebido que foi justamente o nosso estudo de quarta-feira. Evidentemente, nós não conseguiremos fazer isto sempre, porque quando nós usamos o data show, quando nós nos movimentamos, fica difícil a filmagem. Mas sempre que for possível, nós vamos fazer desta forma, porque isso nos facilita. Na sexta-feira, nós não temos que estar preocupados em termos um novo tema, em fazermos uma nova abordagem, já temos lá a palestra. Está bem? Vamos então aqui responder a primeira pergunta para a noite de hoje. Mesmo estando filmando,
Quem quiser fazer pergunta, pode fazê-lo, porque aí a pessoa faz a pergunta. Claro que aqui o microfone não capta, mas eu repito a pergunta e explico, tá bem? Se ficar alguma dúvida. Primeira pergunta. Os bons espíritos repetem sempre que devemos nos esforçar muito no que diz respeito à nossa evolução. Todavia, nós aprendemos na doutrina espírita que o espírito, que somos todos nós, tem várias encarnações. Então, se o espírito tem várias encarnações, para que a pressa? Se nós vamos ter quantas e quantas encarnações forem necessárias para atingirmos a nossa perfeição, muito simples. O que não der para ser feito nesta, fazemos na próxima. É uma pergunta típica do preguiçoso, típica daquele que não tem vontade de evoluir. Realmente, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga se existe um limite para o número de encarnações. E se existisse, muitos de nós já estaríamos numa situação bastante delicada. Imagine que alguém dissesse assim para você: olha, funciona assim, você terá 50 encarnações. Se em 50 encarnações você não conseguir atingir um certo nível evolutivo, para passar para a próxima fase, igual videogame, você não terá mais oportunidade nenhuma. É bem possível que muitos de nós já não teríamos mais como prosseguir. E quando Allan Kardec faz esta pergunta, os espíritos deixam claro que não há limites para a encarnação. Nós teremos tantas quantas forem necessárias até atingirmos a perfeição. Naturalmente, quando atingirmos um determinado nível evolutivo, poderemos habitar mundos melhores, que não se tenha tantas dores, tantos sofrimentos como a Terra. A pergunta precisa ser analisada para que possamos dar resposta da seguinte forma. Veja, imagine que você está obeso, muito obeso. E a sua obesidade não tem a ver com hormônios, não tem a ver com tireoide, não é uma questão genética. Você está bem acima do peso porque você tem uma vida sedentária, porque você não gosta de academia e muito menos fazer regime. E claro que os amigos, as pessoas que gostam de você, delicadamente, para você não se sentir ofendido, vão te dizer: olha, por que você não faz um regime? Por que você não começa a caminhar? Por que você não vai na academia? Claro, por conta do excesso de peso. E esta pessoa vai dizer assim: não, uma hora dessas eu vou. Não gosto muito de academia, não gosto muito de fazer regime. E o tempo vai passando e, de repente, esta pessoa tem um mal-estar, vai para o médico e o médico vai detectar que ela está diabética, agora tem diabetes, que ela está com gordura no fígado, que ela está com uma artéria entupida, e se ela não emagrecer o mais rápido possível, ela corre risco de vida. Nestas condições, se a pessoa a partir daí decidir emagrecer, ela consegue? Sim ou não? Sim. No entanto, pela situação que ela chegou, será muito mais difícil. Porque agora ela já tem uma série de complicações de saúde que vai ser muito mais difícil resolver. E, evidentemente, ela ganhou mais peso e ela terá maior dificuldade em perder o excesso. Ponto. Muito bem. É mais ou menos assim que acontece a cada encarnação. Embora todos nós tenhamos uma nova oportunidade, a nossa próxima encarnação, tendo como referência a atual, a nossa próxima encarnação não terá mais as facilidades que estamos tendo na atual, porque todas as oportunidades que nós perdemos para a evolução pesa contra nós na encarnação seguinte. Então, se você, por exemplo, teve uma saúde excelente, você não pegava nem gripe e você não aproveitou para a sua evolução, é natural que numa próxima existência, até pelas lesões causadas no perispírito,
Você tem uma encarnação muito adoentado, com muitos problemas de saúde, com uma dificuldade desde criança, sempre precisando disso, precisando daquilo, etc. Isto quer dizer, em síntese, que perder uma existência com esse pensamento que a gente pode resolver na próxima é muito arriscado. É muito arriscado. Vejam, peguemos o nosso caso, somos espíritas. E o Espiritismo nos ajuda muito no entendimento da vida, na nossa própria evolução. Quem é que garante que numa próxima encarnação nós vamos reencarnar num país onde se possa ser espírita? Tem países até hoje que não se pode ser cristão. Até hoje, em muitos lugares do mundo, não se pode ostentar a fé, não se pode ser cristão. E de repente a gente tem uma encarnação no país onde não há espiritismo, será mais difícil. Imagine que você hoje tem uma vida relativamente confortável, não precisa ser rico, mas uma vida confortável, e por não ter aproveitado, na sua próxima existência, você vai reencarnar na Etiópia, na China. Não será muito mais difícil? Então, esse é o grande problema. Deixar para resolver os problemas numa próxima encarnação é aumentar as situações de risco da futura encarnação. Deu para entender? Ficou claro? Então vamos parar com esse pensamento. E a gente às vezes até diz isso brincando. Olha, isso daí só na próxima encarnação. E a gente brinca com isso, mas é uma coisa muito séria. Existe um risco muito grande deixarmos para a próxima encarnação. É por isso que muita gente diz assim: nossa, eu tenho tantos problemas nessa vida, eu queria tanto trabalhar mais para Jesus, eu queria tanto ajudar mais, mas eu não sei porquê, eu não sei porque isso acontece comigo, é problema financeiro, é problema de saúde, o meu marido é implicante, não deixa eu ir no centro, briga comigo. Por que será que é assim? Porque quando teve a oportunidade, não quis. E seria fácil, eu morava em frente ao centro, mas não quis. Agora reencarnou a 10 quilômetros do centro, sem dinheiro para comprar carro, tem que ir de ônibus. Imagine bem como que é. Para nós aqui, a gente nem sabe muito o que significa isso. São Paulo é assim. Eu que fui muito para São Paulo, é um filme de terror você chegar nos centros. Porque, em média, a gente saía de casa, saía do hotel. Eu, durante 12 anos, eu viajei para São Paulo pelo menos 2 vezes por mês. Então, o horário de sair da casa, do hotel, em média, era 4 horas da tarde, 3h30. Mas que hora que era a palestra? 8 horas da noite. Porque aí tinha o trânsito, horário de pico, aí você cai na marginal, a marginal simplesmente não anda. Teve uma vez que eu fui fazer um programa de rádio em Guarulhos, e eu gastei de Guarulhos até São Paulo, capital, ali perto da ponte espraiada, onde eu fico hospedado, 4 horas e 40 minutos dentro do carro. Eu teria quase chegado em Votuporanga, se eu tivesse pegado a rodovia para vir embora, né? Então, parece que não é muito para a gente que é aqui do interior. Qualquer um de nós aqui, onde a gente morar, 5, 10 minutos no máximo estamos no centro. São Paulo não, é metrô, é ônibus, é outro metrô. Tanto é que a maioria dos centros em São Paulo tem lanchonete. Tem uma lanchonete logo na entrada do centro. Também para o centro angariar fundos para a instituição, mas principalmente porque não dá tempo a pessoa jantar, muito menos em casa tomar banho. Então, no geral, ela sai do trabalho, vai direto para o centro, compra um salgado ali na lanchonete, come antes da palestra, vai para a palestra para depois ir para casa. Então, assim, não é fácil mesmo, tá certo? Então, vamos tomar cuidado aí com esse pensamento. Segunda pergunta: se Deus nos ama, por que nos faz sofrer? Bom, já de início a pergunta está errada. Eu poderia dizer assim: por que Deus nos deixa sofrer? Porque como não existe punição nas leis de Deus, todo o mecanismo de dor,
a não ser a dor evolutiva, é um processo gerado por nós. A dor evolutiva é aquela dor natural que o espírito passa no seu processo evolutivo. Por exemplo, por que é que os animais sofrem? Um animal faz uma cirurgia, um animal que fratura a pata, é atropelado, um animal, um cachorro, um gato, pode ter as mesmas doenças de uma pessoa. Mas por que que o animal sofre? Porque se você partir de um princípio que o animal não tem livre-arbítrio, ou se você quiser dizer que ele tem um livre-arbítrio, aí você tem que dizer que ele tem um livre-arbítrio comandado pelo seu instinto. Então o animal até escolhe comer a ração, pegar um rato, se for o gato, etc. Bom, se um animal ele não tem um livre-arbítrio, ele não tem consciência de si mesmo, ele não tem karma. Não tendo karma, ele não poderia sofrer, porque ele não tem nada a pagar. Então, esse processo do princípio inteligente, e aí nós não temos ainda um espírito, mas sim um princípio inteligente, usando aqui a referência de Allan Kardec, é a chamada dor-evolução, certo? Deixando de lado essa dor, Deus não impõe sofrimento. Somos nós que, à medida que vamos nos afastando das leis divinas, é que geramos o sofrimento em nós. Isso precisa ficar muito claro, para que não haja da nossa parte uma certa revolta. Mas por que é que Deus permite? Bom, o livre-arbítrio é sagrado. Mas ele não poderia evitar o sofrimento, mas aí não haveria aprendizado, logo não haveria evolução. Mas Deus nos deixa sofrer. Se você tem um filho de 5 anos, que está com uma pneumonia, e o médico diz que é grave, e você tem que interná-lo, colocar soro e 3 injeções por dia. Daquela uma que a gente tomava quando era pequeno, lembra da Bezetacil? Lembra? O pessoal hoje tem medo da vacina contra a Covid. Na nossa época era um revólver desse tamanho assim. Lembra desse revólver que a gente traz a marca no braço até hoje? E a gente ia feliz, não tinha problema nenhum. Se você é pai, você é mãe, você não vai chorar junto com seu filho? Vai, não vai? Pois bem, então por que você vai deixar colocar o soro nele? Então pega ele e leva para casa, porque você sabe que é uma dor necessária, é o remédio amargo para ele curar da pneumonia. Então, fazendo uma comparação bem singela, digamos assim, em relação a Deus, é dentro dessa perspectiva que a gente tem que analisar. Os processos dolorosos que nós atraímos para nós, Deus nos deixa experimentá-los para que haja um aprendizado. É bem da verdade que nós somos poupados de muita coisa nessa caminhada. Tem uma frase que eu já usei ela em várias palestras e estudos, porque eu particularmente gosto muito. A frase, ela foi dita por Emmanuel, através do Chico, quando Emmanuel fala da importância de fazer o bem. E Emmanuel diz assim: quando a justiça divina busca o indivíduo para o acerto de contas e o surpreende trabalhando no bem, a misericórdia divina determina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Suspensa, não é cancelada. Para de fazer o bem que você vai ver que acontece, Para de fazer o pouco que você faz para você ver. Então Deus faz barganha? Você está dizendo que se eu parar de fazer o bem eu vou sofrer? Não. É aquilo que nós já explicamos sobre a mediunidade. A mediunidade, eu expliquei faz pouco tempo no estudo. A mediunidade é uma ferramenta. A mediunidade, ela é um recurso que você tem para que, fazendo o bem aos outros, você beneficie a si mesmo. Mas eu não quero ser médium. Não tem problema, ninguém te obriga a ser médium. Mas você perde uma grande oportunidade de determinados problemas você evitar na sua vida por estar servindo ao próximo. Se você não faz, ok, escolha sua. Mas é natural
que você tenha maiores dificuldades. Já teve ocasião, uma experiência pessoal, que eu estava vivendo uma situação muito difícil, saúde física, problema de saúde física. E o Dr. Hans, eu estava na época na Bahia, e o Dr. Hans disse assim: nós vamos fazer uma cirurgia espiritual no senhor, não vai precisar fazer cirurgia física. E ele fez o procedimento, um procedimento demorado, inclusive, e quando ele terminou, eu disse assim: puxa, Dr. Hans, muito obrigado pela sua consideração. E ele respondeu assim: mas não é pelo senhor, não. Se fosse pelos seus méritos, eu não faria. É por aquilo que o senhor representa. Como teu centro, tem instituição, tem o pessoal que precisa. O senhor vai fazer, ainda disse assim, o senhor vai fazer manha, já não vai querer trabalhar. Então a gente arrumou para o senhor continuar trabalhando, mas é por conta dos outros, não é por conta dos seus méritos. Aí eu mais baixinho falei: não, mas muito obrigado assim mesmo. Tudo bem, não precisava bater forte assim. E aí, hoje, por exemplo, na atualidade, a gente passa um grande sofrimento com a Covid e tudo mais, mas é algo que está lá no Livro dos Espíritos também, na questão 781, quando Allan Kardec pergunta assim: o homem pode deter a marcha do progresso? Os Espíritos respondem: não, mas muitas vezes ele pode atravancá-lo. É o que tem acontecido hoje em dia. Há pessoas que dizem assim: nossa, mas eu tenho tanto medo no futuro de uma guerra biológica. Ora, eu não sei em que mundo essa pessoa vive. Quando a China soltou o vídeo, ela começava o quê? Uma guerra biológica. Nós já estamos vivendo uma guerra biológica. É que nós, a maioria de nós, e a gente tem até que tomar cuidado na hora de dizer isso, a maioria de nós não estudamos política, não queremos saber de política, a maioria de nós não nos preocupamos muito com o que acontece no mundo, nem na nossa cidade. Então, assim, a gente caminha meio que à margem. Mas hoje, na atualidade, o mundo sofre uma pressão gigantesca, principalmente o Brasil. Existe uma resistência por aqueles espíritos que eu já expliquei aqui também, que representam a maldade organizada para que o Brasil não se torne coração do mundo, pátria do Evangelho. E as ramificações das trevas estão em todos os lugares, nos governos, nos políticos, nos empresários. Nós vamos encontrar essas ramificações e no plano físico e no plano espiritual. Você tem aqueles que estão a serviço das trevas conscientemente e aqueles que estão de maneira inconsciente. E aí nós voltamos no Livro dos Espíritos, quando os benfeitores fazem uma advertência a Allan Kardec. Quando Kardec pergunta por que nós temos a impressão que o mal é mais forte do que o bem. E os Espíritos dizem assim: porque aqueles que representam o bem são tímidos. São tímidos. O dia que quiserem, vão prevalecer. E essa timidez pode ser entendida como preguiça, essa timidez pode ser entendida como falta de vontade, do tipo assim: eu ligo a televisão e critico um monte de coisa. A pergunta é: e você está fazendo o quê? Ah, mas eu não posso mudar o Brasil. Não, mas você pode mudar a sua casa, você pode mudar a sua rua, você pode ter um comportamento diferente com as pessoas que você trabalha. Eu sei que nós não podemos mudar o Brasil, nós não podemos mudar o mundo, mas você também é o veículo de construção de um mundo melhor. Quando certa vez, só para encerrar a questão número 2, quando certa vez um repórter, tentando debochar, ser irônico com o trabalho de Madre Teresa de Calcutá, ele disse assim a ela: mas madre, a senhora não acha que o trabalho que a senhora faz é apenas uma gota no oceano? Tipo assim, é insignificante? E ela respondeu: é verdade, mas é uma gota a mais no oceano. E quantas gotas nós estamos colocando no oceano? Na prática, efetivamente, quantas gotas nós estamos colocando no oceano? Então é isso que nós precisamos refletir. E se nós não fizermos isto, o mundo não vai melhorar.
como as pessoas imaginam. Até nós vamos falar sobre isso no domingo, em que a gente tem um seminário em parceria com o Lindomar, e o meu tema é a inteligência a serviço do bem. Esse é o tema. E a gente vai mencionar isso, um dos trechos da palestra, a gente vai dizer isso. As pessoas ficam esperando que os ETs, os extraterrestres, vão descer em naves espaciais e vão resolver o problema para a humanidade. E tem gente que diz assim, nossa, mas por que Deus não resolve isso? O problema não é com Deus, o problema é com a gente. Somos nós que somos responsáveis pela nossa vida, logo, pelo planeta que nós habitamos. Então a gente tem que ter uma consciência disso e fazer a nossa parte, dentro das nossas possibilidades, é claro. Terceira pergunta. São tantas as dores, são tantos os desafios, são tantos os problemas, Covid, fome, violência. Devemos entregar, como se diz, tudo nas mãos de Deus? Como eu dizia, sim, mas primeiro façamos a nossa parte. Dando um tom aí mais evangélico à nossa palestra, ao nosso estudo, quando nós lançamos o nosso olhar para o cristianismo redivivo, nós nos apaixonamos por aqueles homens, por aquelas mulheres que deram literalmente a vida por Jesus. Dos cristãos que iam para os locais onde seriam executados, muitos deles devorados pelos leões, e eles iam cantando em nome do Cristo. Esse mesmo apóstolo Paulo, que iria dizer, já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim, foi no final da sua vida condenado à decapitação, porque a maioria dos seguidores de Jesus morriam de uma outra forma. Como Paulo, que era Saulo, era doutor, ele foi condenado a morrer pela espada. E no momento da execução, quando o apóstolo colocou a cabeça sobre a pedra e o soldado ergueu a espada, houve um minuto de silêncio e o soldado vacilou. Ele começou a tremer. Nós encontramos os relatos de que o soldado sabia que o apóstolo Paulo era inocente, sabia que o apóstolo Paulo era um homem de Deus. E o soldado ergueu a espada e começou a tremer e não conseguia cumprir a ordem de matá-lo. E percebendo que o soldado estava angustiado, Paulo olha para o soldado e diz assim, vamos, meu irmão, cumpra com o seu dever, porque eu já cumpri com o meu. E sorriu, e desceu a espada, e o corpo pendeu de um lado e a cabeça do outro. Mesmo Simão Pedro, quando a gente lê a história de Simão Pedro, Simão Bar-Jonas, e a gente lê daquela forma poética, Simão Pedro, um simples pescador, que quando encontrou Jesus, ouviu da boca do Nazareno, Pedro, deixa as redes e vem comigo que eu te farei pescador de homens. E ele foi com Jesus para nunca mais abandoná-lo, a ponto de, quando Pedro também foi preso e também condenado à morte por ser discípulo de Jesus, os soldados que iriam executá-lo, ele foi condenado à crucificação, deram a ele o direito de fazer um último pedido antes de morrer. E Pedro disse, sim, eu tenho um último pedido. Já que eu vou ser crucificado, eu acho que eu não sou digno de morrer como Jesus. E já que vão me crucificar, então me crucifiquem de cabeça para baixo. E Pedro foi o apóstolo que morreu também crucificado, de cabeça para baixo. Quando nós lembramos de Joana de Cusa, um exemplo extraordinário de amor a Jesus, porque Joana de Cusa tinha um filho pré-adolescente, e naquela época era comum, quando a pessoa era presa, ia ser morta porque era cristã, era dado a ela uma última chance. Os soldados que estavam ali faziam a pergunta,
Você nega Jesus? Você admite que estava equivocado? Você admite que Jesus é uma farsa? E se a pessoa dissesse que sim, ela era libertada. E quando os soldados foram matar Joana de Cusa, queimada, amarraram ela numa estaca e amarraram o filho pré-adolescente na outra estaca. E o soldado, com a intenção de fazer uma tortura psicológica, diz a Joana: veja bem, nós vamos matá-la. Primeiro nós vamos matar seu filho, para que você veja ele morrer. E depois nós vamos matar você. Você ainda tem uma chance. Diga que nega Jesus e nós te libertaremos. E também a teu filho. E o menino em lágrimas olha para a mãe, isso é narrado por Divaldo Franco. Ele olha para a mãe e diz: mãe, pelo amor de Deus, nega esse homem, eu nem sei quem foi Jesus. Diga que você nega. E a mãe disse assim: silêncio, meu filho, você não sabe o que está dizendo. E o soldado, cumprindo o que havia prometido, mata o filho, coloca fogo. O jovem morre queimado. E em seguida mata a mulher, mata também Joana de Cusa. O próprio Estevão, para quem não sabe, Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Se nós buscarmos a história do cristianismo, a primeira pessoa a ser executada porque era seguidor de Jesus foi Estevão. E o curioso, Estevão não chegou a conhecer Jesus. Porque quando Estevão chegou à casa do caminho, Jesus já havia sido crucificado. E ele ali ouviu falar sobre Jesus. As histórias de Pedro, as histórias dos outros apóstolos. E foi mais tarde, pelo mesmo Paulo, que ainda era doutor da lei, foi condenado ao apedrejamento. Quando nós lemos no livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, o apedrejamento de Estevão é uma coisa emocionante, porque havia o seguinte hábito: quando uma pessoa ia ser morta apedrejada, tomava-se o cuidado de não atirar as pedras do pescoço para cima, porque a pedra pegava na cabeça, a pessoa desmaiava e perdia a graça. Então as pedras eram sempre arremessadas do pescoço para baixo. E ali, no meio da multidão, estava presente o grande amor da vida de Estevão, que por uma infeliz coincidência era irmã de Paulo. Está relatado no livro. E quando Estevão começa a ser apedrejado, e ela percebe de quem se trata, ela dá um grito, pede a Paulo, pelo amor de Deus, que na época ainda se chamava Saulo, para ele parar o apedrejamento, mas aí já era tarde demais, ele já estava morto. Hã? Isso, ao contrário, perdão, exatamente. Então a gente vai, obrigado pela correção. Sim, exatamente. Irmã de Estevão, perdão, vou repetir. Abigail, né? Ela era irmã de Estevão, o grande amor de Paulo de Tarso, exatamente, obrigado pela correção, me confundi. E a hora que ela vê aquela situação, e aí Paulo perde, né, o grande amor da sua vida por causa disso. Quando você vai ler, é a última que eu vou citar, Maria de Magdala, é uma coisa extraordinária quando você lê sobre a vida de Maria de Magdala, porque ela foi uma das personagens do Evangelho que mais sofreu. Porque, segundo a história tradicional, embora haja aí outras versões, só corrigindo, para ver se ficou claro para todo mundo. Abigail, o grande amor da vida de Paulo, irmã de Estevão. E Maria de Magdala, ela, ao se converter ao cristianismo, ao descobrir Jesus, que a curou, segundo o Evangelho, ela era portadora de 7 demônios, né, os obsessores, e ela se vê numa situação muito delicada, porque após a crucificação de Jesus, os apóstolos iriam sair para as pregações e tudo mais. E ela desejou ir junto, mas não foi bem recebida. Primeiro porque era mulher, e claro, o preconceito na época em relação à mulher era muito grande. E segundo, uma ex-prostituta. Então ela era vista com uma certa resistência pela maioria dos homens que estavam ali. A hipocrisia humana, porque muitos que disseram que ela não deveria segui-los, também se divertiram com ela.
quando ela vendia prazeres, não é mesmo? Muito bem. E ela, sem saber o que fazer, para encurtar a história, foi para o Vale dos Leprosos, já que ela queria dar amor, mas ninguém queria o seu amor, ela passou a conviver no Vale dos Leprosos, cuidando. E, novamente, lembrando de Valdo, também isso é tratado por Joana, conta Joana que todas as tardes, ao entardecer, quando o sol ia se pôr, ela subia numa pedra, os leprosos, que eram proibidos de entrar na cidade, a gente sabe disso, né? Por isso que existia o Vale dos Leprosos. Era uma doença que, assim, se você tinha lepra, você era expulso da cidade. Por exemplo, você mora em Votuporanga, o médico diagnosticou que você está com lepra. O policial vai na sua casa, ó, vai embora. Não, mas eu não tenho para onde ir. Se vira, problema seu, aqui você não entra mais. E você tinha que ir embora, porque era uma doença altamente contagiosa. Seria mais ou menos isso. E ela então, todas as tardes, subia numa pedra e dizia assim: a vocês, os leprosos, eu quero falar sobre Jesus. E aí ela narrava o que ela tinha visto, as curas de Jesus, porque ela acompanhou, né, depois da sua conversão. E ela falava, um dia, ela era uma mulher muito linda, ela estava se banhando no rio, ela percebeu uma mancha rósea no seu rosto, ela desconfiou, pegou um graveto, cutucou e não sentiu dor. Ela sorriu. E naquele dia, ela começou a palestra de um jeito diferente. Em vez dela iniciar a palestra dizendo assim, a vocês, os leprosos, eu quero falar de Jesus. Ela disse, a nós, os leprosos, eu quero falar sobre Jesus. E a partir dali, ela adquiriu lepra e se consumiu. E depois a história continua. Então, enfim. E hoje, nós não temos que dar a vida para Jesus. Mas Jesus quase sempre perde na nossa vida. Porque, via de regra, nós não abandonamos uma festa para o trabalho com Jesus. Às vezes, nós sequer abandonamos a TV para ir trabalhar para Jesus. Hoje, um frio nos faz ficar em casa. Uma chuva é motivo para a gente não ir cumprir com a nossa obrigação. Então, assim, a gente precisa colocar mais gota nesse oceano, tá certo? Bom, vamos para a próxima pergunta, que eu já atrasei tudo aqui, viu? Não estava programado isso, já me atrasei tudo aqui. Eu vou correr um pouquinho para dar tempo, tá? Hoje foi uma correria em tudo, ninguém chegava a tempo. Aguinaldinho chegou faltando 5 para as 8 para arrumar tudo. Bom, 4. Por que é tão difícil evoluir? Por que é tão difícil melhorar? Bem, essa pergunta, a resposta daria um seminário. Mas como nós temos um tempo muito curto, é preciso lembrar que Deus não violenta a consciência de ninguém. O nosso livre-arbítrio, como eu disse agora há pouco, ele é sagrado. E Jesus vai permitir que a gente faça as nossas escolhas até que a gente perceba as burradas que tem feito. A maioria de nós, espíritas, eu não vou dizer todos, quase todos, por exemplo, desse salão, é igual teste de DNA. 99,9999% é assim. Né? De todos que estão aqui, acho que não escapa ninguém. A maioria de nós, espíritas, hoje, somos espíritos arrependidos, que até muito pouco tempo atrás estávamos vinculados ao mal. Por isto, o perfil psicológico de espíritos assim é a depressão. É sentir um grande vazio existencial. É sentir uma culpa que a pessoa não sabe de onde que vem. Ah, eu tenho um vazio, eu sinto uma culpa, eu não sei de onde que vem, uma tristeza. É daí. São as culpas que estão registradas
no nosso inconsciente. Este é o nosso perfil psicológico. É por isso que muitas depressões a medicina não consegue explicar. Basta observar, e claro, nesse exemplo que eu vou dar, a psicanálise também explica de uma outra forma. Você tem hoje crianças de 10 anos, de 12 anos, tomando medicação porque estão em depressão, uma depressão profunda. Mas se elas ainda não são adultas, se elas ainda não têm a dificuldade que nós temos, se ainda não se apaixonaram, como podem ter depressão? E aí a psicanálise poderia explicar, e que isso veio da infância, das fases psicossexuais que o ser humano passa, tratado por Freud, etc, etc, etc. Todavia, grande parte trazem das encarnações passadas. Esse buraco existencial, essa culpa, essa sensação de inferioridade. Vocês já tiveram sensação de inferioridade? Tipo assim, sensação que não vale nada? Nós valemos alguma coisa. Não é muito não, a gente vale. Né? É daí, vem daí. E quando a gente faz uma reflexão sobre isto, a gente entende as perguntas iniciais. Por que é tão importante a gente fazer a nossa parte hoje? Por que é tão importante a gente fazer esse esforço? Ah, Aguinaldo, mas aí eu vou ter que abandonar a minha vida. Não, ninguém está dizendo você abandonar a sua vida. Ninguém está dizendo que você tem que fazer voto de pobreza, como fez Francisco de Assis, né? Quem lê a história de Francisco de Assis, é uma história belíssima, da família dos Bernardoni, se não me falha a memória, o sobrenome é esse. Tem um livro, eu acho que é do Espírito Miramês, se não me falha a memória, que narra a vida de Francisco de Assis, e realmente foi uma vida de desprendimento, porque sendo de uma família rica, quando o pai não compreendeu a sua missão e disse mais ou menos assim, o dinheiro é meu, ele disse, não seja por isso. Ele tirou até as roupas do corpo e saiu de casa e foi viver na rua, fez lá os seus votos de pobreza, por isso que hoje os franciscanos fazem o voto de pobreza. E viveu a vida inteira em favor do próximo. E Francisco de Assis é o protetor dos animais, né? Porque, segundo a história, ele amava muito os animais. Segundo alguns, não há como comprovar, mas segundo alguns, Francisco de Assis seria a reencarnação do próprio João Evangelista, que, para quem não sabe, era o apóstolo mais jovem de Jesus, que quando conheceu Jesus não tinha mais que 17 anos. E interessante, no momento da crucificação, foi o único que ficou. Os outros, por medo, deram no pé, se afastaram, continuaram acompanhando, mas mais de longe. João, que era um garoto, foi ali acompanhando Jesus até o final. Aliás, também para quem não sabe, dos 12 apóstolos, apenas 2 não foram executados por amor a Jesus. Um deles, João, que morreu por idade, depois de viver muitos anos na ilha de Patmos, ele morreu por idade, e Judas, que cometeu suicídio. Sim, sim, exatamente. Isso. Exatamente. Sim. Herodes com Jesus ali, aquele diálogo. Uhum. Sim. É. Sim. E é interessante, sim, escrever mais tarde, né? E depois narrar. O Apocalipse é dele, né? É o Evangelho de Apocalipse, lá que ele escreveu bem depois. Que, aliás, é uma outra coisa que muita gente não sabe. Os evangelhos dos evangelistas, falando da vida de Jesus, né, os 4 evangelhos, nós temos outros que são considerados pela igreja apócrifos, né, que não teriam validade, que não teriam autenticidade, etc. Mas os 4 evangelhos considerados verdadeiros, digamos assim, eles foram escritos 40, 45 anos depois da crucificação de Jesus. Então, observem quanta coisa se perdeu, né?
Quanta coisa se perdeu nesse meio de tempo. Não é assim, Jesus foi crucificado, aí 2 anos saiu. Não, 45 anos depois, então muita coisa ficou perdida. E pegando o seu raciocínio, a gente vai observar, e alguns espíritos falam sobre isso. Eu vou usar uma palavra que não cabe a Jesus, eu vou usar ela na falta de outra. Jesus, digamos assim, tinha os preferidos, que não eram os preferidos, mas a gente vai observar que nos fatos mais importantes da vida de Jesus, apenas alguns estavam mais próximos. Pedro estava sempre próximo, Tiago estava sempre próximo, João estava sempre próximo. Sobre isso? A princípio. Uhum. Foi ele que chamou, né? Sim. Sim. Aqueles que vieram depois, né? E Jesus chamou um segundo também. O segundo de Jesus era Tiago Maior. Tiago Maior. Que era irmão dele mais velho. Sim. Do quarto do pai. A verdade, só para a gente fechar essa questão, é que à medida, e a gente tem, porque alguém pode dizer assim, nossa, mas onde que a gente encontra tudo isso? Nos livros, né? Está tudo aí, né? Os livros esclarecem, e é interessante que os espíritos, através do Chico, através de outros médios também, trazem revelações dessa natureza, que nos evangelhos da igreja passam desapercebidos, esses detalhes, essas observações e tudo mais. Bom, vamos lá, senão a gente vai atrasar aqui. Para a gente finalizar, temos só 5 minutos. Deixa eu ver aqui onde que eu estou. Os espíritos ensinam que ninguém regride, que ninguém piora. Mas como explicar pessoas boas, virtuosas, que se complicam cometendo erros graves? Elas não regrediram? Na verdade, não. Eu vou lembrar um pouco aqui o que nós falamos na última quarta, serve de referência. Lembram quando eu expliquei sobre a paciência? Existem muitas virtudes em nós que estão sendo construídas, ainda não estão solidificadas. Então, enquanto eu estou nesse processo, eu posso tropeçar. Mas eu me casei com meu marido, ele parecia tão bom, depois que casou é um traste. Aí eu poderia dizer assim, então, você comprou gato por lebre. Não, mas ele não era assim. Era. Você que não percebeu. Você que não se deu conta, né? Não tem aquela história da gente impressionar a pessoa, né? E a gente acha que aquilo é verdadeiro. Aí depois de um tempo, a gente... lembra quando nós falamos das máscaras? Aí a gente vai tirando as máscaras. A gente tem uma postura... não é... vamos ser honestos. A gente não vê muito isso dentro do centro? Às vezes a pessoa está saindo para ir para o centro, é um brigueiro, né? É uma discussão, o moleque fica para trás, quem tem muito fio, né? É assim, graças a Deus não é meu caso, né? Giovana, né? Esse pessoal aí que gosta de fazer fio. E aí a criança vai ficando para trás, e vamos logo, e dá um pé do ouvido, e já entra no carro, o moleque já entra chorando, aí o marido já briga com a mulher já xinga o marido, e assim, a hora que o carro para em frente ao centro, gente, tem uns 10 obsessores dentro do carro, mas chegou no centro, aí o pessoal desce, olá, boa noite, olá, boa noite, olá, boa noite, olha, isso é máscara, né? E aí, aí depois, né, a pessoa recebe uma visita e aí vê essa cena e fala, nossa, mas fulano lá no centro não é assim. Pois é, no centro não é, mas na vida verdadeira é. E aí a gente poderia chamar isso de hipocrisia, tá? Mas a gente tem que entender assim, eu estou dando um grande exemplo. Só para voltando para a questão. Realmente o espírito, ele não regride. O que acontece, só para não ficar dúvidas, é que nós estamos tentando melhorar e de repente a gente não dá conta. E tem aquela outra história, ninguém sabe realmente quem somos nós. Ninguém sabe. Vocês já imaginaram
se tivesse, assim, se acontecesse alguma coisa, que as pessoas, qualquer pessoa, pudesse ler nosso pensamento? Já pensou? Eu começava a ler aqui, um doido para ir embora, outro pensando na novela, olha. A Giovana pensando no jantar especial que ela ganhou do Marco, do aniversário dela ontem. Giovana, eu li seu pensamento, eu estou vendo daqui. Você está pensando nisso sim. Não, doutor Carlos não. O doutor Carlos não vem no estudo. Estou brincando, Giovana, estou brincando. Vocês já imaginaram? Claro que não, é um absurdo. Porque é natural. É óbvio que um monte de coisa a gente pensa e não fala. O problema que a gente esquece que para os espíritos não precisa falar. Você pensou, eles vêm. Eu vou fazer um negocinho aqui, ninguém está vendo. Lembra Paulo? Que disse assim, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Nós nunca estamos sozinhos. Se você estiver fazendo bem, você está acompanhado. E se eu estiver fazendo alguma coisa errada? Também. Não, mas não tinha ninguém. Tinha. Pensamento. O seu pensamento nunca é solitário. Sempre que você pensa algo, você vai encontrar outro pensamento que entrou em sintonia com você. Já não é mais você, já tem dois. Mas eu não percebo. Não, você pode até não perceber, mas tem. E pode ser de encarnado e de desencarnado. É aquilo que a gente já explicou, nós vamos entrando na frequência, não é? Bom, para a gente encerrar, por que o Espiritismo preza tanto pelos estudos? Sempre recomendando estudar. Puxa vida. Bom, primeiro, porque conhecimento, embora não nos leve para o reino dos céus, o que nos leva para o reino dos céus é o amor, o conhecimento nos ajuda a nos libertarmos das nossas ilusões. Quanta coisa a gente não sabe. Recentemente, Dr. Inácio Ferreira escreveu um livro. Ele diz da visita que ele faz a Brasília. E ele diz que acima de Brasília tem uma outra Brasília. Isso a gente sabe, é o duplo, né? Toda cidade tem uma cidade correspondente, né? O duplo. E aí Dr. Inácio cita uma terceira Brasília nas regiões subcrostais. Uma Brasília que está parada no tempo, há uns 40 anos atrás. E quando eles visitam esta Brasília, que está nas trevas, eles encontram uma tenda espírita, onde tem um médico que incorpora o Dr. Bezerra para dar orientação. Aí a gente fica doido, né? Aí dá um nó na cabeça, né? Aí dá um nó na cabeça. Então, o estudo, ele serve para isto. Por exemplo, se você vier no estudo a sua vida inteira, mesmo que você não faça o bem, eu não vou fazer a caridade, não quero ser médium, não quero ajudar os outros, eu quero continuar como eu sou. Mas no estudo eu vou, vai, não tem nada para fazer, eu vou. 30 anos no estudo. Só isso basta para te ajudar do lado de lá, porque a hora que você desencarnar, você vai saber que você desencarnou. E vai saber o que fazer. Por quê? Porque você vai adquirir conhecimento. Quanta coisa nós já aprendemos aqui, desde que nós começamos, que nos ajudou na vida. Então, o estudo, ele nos auxilia muito. O conhecimento, ele nos auxilia muito. É óbvio que a inteligência é uma ferramenta, como o dinheiro é uma ferramenta, como a mediunidade é uma ferramenta. Se eu souber usar, aquela ferramenta vai me ajudar a evoluir. Se eu não souber usar, aquilo vai me comprometer e só vai me fazer sofrer mais no futuro, na própria encarnação, quando desencarnar, e aí, para frente afora, tá certo? Bom, pessoal, então nós terminamos esse estudo, concluímos hoje a segunda parte. Vamos com o nosso estudo até o dia 15. Dia 15 será o encerramento, será a última quarta. Depois nós teremos aí um período de descanso. Muitas outras atividades vão continuar. Por exemplo, a sexta-feira, palestra pública, não para. Mas sexta-feira é noite de Natal. Não tem problema, tem palestra normal. Mas não vai ninguém. Bom, problema de ninguém. Eu vou vir, né? E problema de quem vir, de quem não vir.
véspera de Ano Novo, nós teremos palestra normal, porque esse tipo de trabalho não para. Aí a sopa tem intervalo, o estudo tem intervalo, a gente vai publicar no grupo nessa semana e depois a gente confere com vocês, tá certo? Muito obrigado, muita paz e até a próxima. Que Jesus nos abençoe.